Boa noite, Jarbas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Princesa. É um prazer para mim poder estar aqui representando a nossa empresa, poder falar um pouco mais do nosso trabalho, do nosso empreendimento que é tão importante para a gente e tem um impacto direto no município de Açu, uma cidade que sempre nos acolheu desde a primeira vez que eu pisei aqui em 2013, de forma tão calorosa e receptiva. E vamos contar algumas histórias aí e dividir alguns conhecimentos com os ouvintes. Eu gostaria que você pudesse falar aqui para os ouvintes do programa Panorama do Vale, como foi que a BB Incorporações chegou na cidade de Açu. A gente observa, né, que a BB Incorporações ela tem um carinho todo especial para com a cidade de Açu, inclusive implantando esse empreendimento tão importante que é a área habitacional. Como é que foi isso, Rafael? Foi amor à primeira vista? Como foi que você chegou até a cidade de Açu? Vamos relembrar esse verdadeiro caso de amor da BB Incorporações com a cidade de Açu. Legal. Então, recapitulando, em 2013 a gente estava em busca de lançar alguns empreendimentos, né? No caso um loteamento, como é o caso do Jardim das Carnaúbas. Visitamos algumas cidades e, de fato, Açu foi a principal escolhida para o que a gente estava procurando, porque Açu tem uma série de peculiaridades que são interessantíssimas e só conhece quem tem a oportunidade de conviver e viver um pouco mais de Açu. Açu tem economia própria, Açu tem um comércio importante, tem indústria cerâmica, tem fruticultura, Açu tem um centro administrativo que funciona muito bem. Então, para uma empresa como a BB Incorporações encontrar numa cidade 58 mil habitantes, se eu não me engano, a Açu agora está em 58 mil habitantes, a expectativa para finalizar 2018 era perto de 60 mil. Encontrar um volume de habitantes, o fato dela ser a principal cidade da microrregião do Vale do Açu, a capital do Vale, e com todas essas facilidades para uma empresa como a BB chegar, isso faz com que a gente, de fato, já se sinta muito à vontade. E a minha parte no trabalho, nós somos muitas pessoas envolvidas no trabalho da BB Incorporações, mas a minha parte do trabalho é muito esse trabalho inicial, da legalização, da prospecção. Em 2013, nesse primeiro contato que nós tivemos, tem muita gente que não sabe, apesar da gente conversar um pouco sobre essa parceria da César e César com a BB Incorporações, mas Renato e o pai, o César, foram os corretores envolvidos na aproximação da BB Incorporações com o proprietário da área onde hoje está estabelecido o Jardim das Carnaúbas. Quer dizer que essa parceria já foi desde o início? Desde o início. Como a sua também, né? Porque a gente, quando começou a vir para cá para conversar, e Arildo também participou desde o nosso início, vocês foram pessoas que, desde o primeiro momento, acreditaram no nosso projeto. A gente trouxe muita informação, muita coisa nova, e muitas pessoas preferiam esperar a gente chegar e executar mais, e outras acreditaram desde o início. Vocês são uma delas e eu, desde já, reforço o agradecimento que fizemos lá atrás. Dizer que a satisfação foi toda nossa, né, Arildo? Porque vimos realmente em vocês sinceridade, credibilidade, e isso vem só aumentando ao longo do tempo. A política que a BB Incorporações ela realiza, e aqui na cidade de Açu nós temos aí o empreendimento que é o Jardim das Carnaúbas, que aliás gerou dezenas de empregos, contratando inclusive mão de obra aqui da cidade de Açu. Eu lembro quando houve um dos lançamentos, você teve essa preocupação, isso também foi um diferencial, né? Não só a mão de obra, como a gente entende que um projeto como o Jardim das Carnaúbas, ele tem um impacto no trânsito, ele tem um impacto ambiental, ele tem um impacto na mudança da rotina das pessoas que estão ali diretamente no entorno do empreendimento. E a gente precisa contrabalancear todo esse impacto com o impacto positivo, que é a geração de renda, a geração de emprego. Então, não só a contratação de mão de obra, mas como a gente compra muito material do município de Açu, a gente contrata muito serviço do município de Açu, porque a gente sabe muito bem que um projeto como esse poderia trazer prestadores de serviço ou contratar produtos de outros municípios, talvez até numa condição de valor melhor, mas o recurso não ficaria aqui.
o slogan da nossa empresa é desenvolvendo o futuro com responsabilidade, da BB Incorporações, e a gente preza muito por isso. Assim. A gente quer, de fato, ter um impacto positivo em todos os prestadores, ou clientes, ou funcionários que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, ou de ter uma relação de compra e venda. Aliás, esse é um assunto que tem sido muito discutido aqui na cidade de Açu, inclusive a própria Câmara de Vereadores tem discutido isso, porque algumas empresas chegam aqui e já trazem a mão de obra. É mais um diferencial da BB Incorporações, que utilizou a mão de obra local. Né? Existe até a intenção dos vereadores criarem uma lei para que as empresas que aqui cheguem deixem um percentual para que a mão de obra seja contratada aqui na cidade de Açu. E a BB Incorporações já chegou fazendo diferente, né? Chegou fazendo aí algo que é um anseio, principalmente por parte da classe trabalhadora. Deixa eu dar uma interagida aqui com os meus ouvintes. A Franciane Bezerra está conosco, aqui nos acompanhando. Jacinta de Fátima Guimarães está nos dando uma boa noite. Sâmara Bezerra, um abraço, Sâmara, obrigado pelo carinho da audiência. Gorete Marreiro também está conosco aqui, nos acompanhando através da nossa transmissão pelo Facebook, programa Panorama do Vale, hoje conversando aqui com o pessoal da BB Incorporações. Outro fator interessante que eu pude constatar foi o envolvimento da empresa com ações culturais aqui na cidade de Açu, com o esporte. Né? Eu lembro que vocês incentivaram no período junino, principalmente as quadrilhas juninas, que precisam desse apoio das empresas, e a BB Incorporações chegou junto também nesse aspecto, né, Rafael? Com certeza. Eu particularmente fiquei impressionado com a estrutura e a organização das quadrilhas juninas. Assim, eu não tinha uma noção tão de perto de como eles são, assim, como é um trabalho muito bonito, muito sério e importante para todas aquelas famílias envolvidas. Não podia ser diferente, a gente teve a oportunidade de apoiar algumas quadrilhas e a gente é muito feliz com isso, porque o resultado final foi a gente tem aí no nosso portfólio de material, a gente tem assim, algumas expressões muito bonitas, culturais, de agradecimento para a nossa empresa, dessas quadrilhas, por exemplo. Outra foi time de futebol, o torneio de futebol que a gente se envolveu. Em tudo que a gente pode, né, a gente se envolve. Não é sempre que a gente consegue, não é sempre que a gente pode, não é todo mundo que a gente consegue atender, mas o que a gente puder, a gente dentro da medida do possível, vocês sempre têm essa preocupação. A gente tenta tratar com muito carinho. Nosso amigo Renato César está aqui também presente. Eu sei que essa parceria é desde o princípio, mas eu estou vendo que agora começa a se estreitar mais, né? Porque já existe também uma credibilidade do trabalho que eles fazem aqui. O nosso amigo Renato César, né? César, que é o pai dele, aliás, é uma família muito conhecida aqui na cidade de Açu. Como é que está se dando essa parceria mais estreita nesse momento? Aí eu gostaria de ouvir também o boa noite do nosso amigo Renato César, dizer que é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Renato. Boa noite, meu amigo Jarbas, a satisfação é sempre nossa. Boa noite, meu amigo Rafael, parceiro, Arildo, grande senador do forró. É isso aí, há alguns anos já a gente iniciou essa parceria. Tivemos a participação no lançamento do empreendimento, por alguns projetos que a gente tinha particular um pouco afim, que a gente ficou um pouquinho de fora, e agora a gente está reativando aí com laços fortes, uma parceria de venda, de intermediação imobiliária, César e César, Jardim das Carnaúbas, uma parceria que há muitos anos já vem dando certo. E Renato César, César e César, também, enquanto empresa, ficou muito surpreso com o grau de investimento, o grau de retorno que a empresa BB Incorporações gerou para a nossa cidade. É muito bacana a gente ver que a Sul desperta para investidores de fora esse lado, e principalmente o produto de qualidade que o Jardim das Carnaúbas trouxe para a nossa cidade. Também é um diferencial, né, Renato? Com certeza. É um bairro planejado. Rafael aqui, para melhor falar, é um produto a mais do que a gente normalmente tem aqui no nosso mercado imobiliário local. A gente pode dizer que aqui, para a nossa realidade, é uma novidade, né? É uma novidade. Desde o início do projeto, quando a gente chegou e começou a falar para aqueles primeiros parceiros que estávamos, eu acho que era Domus, não era? Que a gente estava reunido? Lá no Domus. Pois é.
nós tivemos a oportunidade de poder falar o que a gente estava se propondo a fazer aqui. E aí, a gente já tinha na nossa cabeça muito o que a gente queria, mas conseguir passar isso para a cidade é um trabalho que ele é muito mais ao longo do tempo você consegue passar do que o que eu estava falando lá em meados de 2017, se não me engano. Então, o Jardim das Carnaúbas é um bairro em que a gente sabe exatamente todas as suas possibilidades e todos os seus pontos positivos. Naturalmente, o cliente que opta pela compra do lote comercial para montar o seu negócio, ou lote residencial ou meramente para investir, para garantir a posição daquela entrada da cidade, que eu acho a entrada mais bonita da cidade, a entrada central, a entrada do Também meio. foi um diferencial da BB Incorporações, né? E a gente nem fez ainda o trabalho de transformação que a gente quer fazer na entrada, porque o projeto ainda está em obra, né? O projeto não está concluído. Se eu não me engano, no final do ano agora a gente é o prazo para entregar a primeira etapa. E ainda tem a segunda etapa, que é a expansão. Então você tem aí bastante água para frente ainda. Então, o cliente que tem essa percepção, seja investidor ou para uso imediato, os lotes que já estão prontos para construir, esse cliente ele está saindo na frente. Porque hoje você tem a condição de compra com uma tabela, é uma primeira tabela, se não me engano, ou teve uma pequena alteração de tabela. E você tem, eu estou falando se não me engano porque eu não me envolvo muito na parte comercial. Então, talvez detalhes assim mais pontuais eu sempre falo um pouco de cuidado para não falar besteira. Mas o cliente que opta por essa compra, desde já, ele está pegando uma condição de autofinanciamento da incorporadora. A incorporadora financia direto para o cliente, não faz análise de crédito. A gente, então, não faz diferença nenhuma para a gente se o cliente tem algum tipo de restrição ou não tem, porque ele pode comprar o seu lote, porque ele vai comprar direto financiado com a gente. Ele não vai consumir a capacidade financeira dele para ele fazer um empréstimo em banco, nada disso. É um financiamento direto conosco, nós vendemos direto parcelado para o cliente em até 160 vezes. Quer dizer que aquela burocracia que o cliente costumeiramente passa, aquele vai e vem, aprova, desaprova, a documentação, a BB Incorporações também tem esse cuidado do cliente não passar por todo esse constrangimento, digamos assim. A gente sabe que o momento é um momento, né, que está agora em retomada, está todo mundo aí suspirando, aliviado aí com todas as conjecturas de retomada de crescimento, mas a gente sabe que os cadastros, de um modo geral, muitos têm restrição. As pessoas não estão no melhor momento da vida, de sobra de dinheiro. E a compra do imóvel próprio, a compra da casa própria, ela está sempre em primeiro ou segundo lugar das prioridades do brasileiro. Em todas as pesquisas que são feitas, a CDL, se não me engano, a Federação da CDL, fez uma pesquisa agora recente em que encontrou a aquisição da casa própria como primeira ou segunda prioridade da família brasileira. Então a gente entende isso, sabe que tem uma questão cadastral, em que nem sempre a gente está na melhor condição que a gente queria em termos de cadastro, a gente pode ter uma restrição ou outra, mas a BB preferiu deixar isso de lado e conseguir facilitar ao máximo a aquisição do lote. Naturalmente, quando a gente estiver falando de casa pronta para morar, aí o agente que vai financiar esse imóvel vai ser a Caixa Econômica Federal ou vai ser o Banco do Brasil. E aí, naturalmente, esses entes financeiros vão ter toda a sua política de análise de crédito e que, para esse caso, aí naturalmente o cliente vai ter que estar com sua situação cadastral resolvida. Mas para compra de lote, não, é totalmente desburocratizado. RG, CPF, comprovante de residência, acho que só, né? Agora, é bom que se diga que a BB Incorporações, né, além desse empreendimento planejado aqui na cidade de Açu, que é o bairro planejado Jardim das Carnaúbas, ela também tem outros empreendimentos em outras cidades aqui no estado. Tem, né? A BB está fazendo com muito orgulho, a gente está no ano que a gente faz 10 anos de atividade no estado. A gente tem o loteamento em Rio Formoso, em Pernambuco. A gente tem um condomínio fechado de lotes na Grande Natal, o Majuí Condomínio Parque. Inclusive a gente tem cliente de Açu que comprou lote no Majuí. A gente tem cliente de Açu que comprou na região metropolitana de Natal com a gente.
Então a BB tem uma série de empreendimentos, a gente faz desde Minha Casa Minha Vida, unidades habitacionais, casas na Grande Natal, a gente faz loteamento, bairro planejado como Jardim das Carnaúbas, condomínio fechado de lotes. A gente tem uma série de produtos, e outros que estão em pauta para lançamento ainda, outros que já foram lançados, já encerraram sua atividade comercial. Agora, eu tive dando uma passadinha lá e pelo que eu venho acompanhando, desde quando você chegou aqui, falando desde as primeiras licenças que foram precisas serem retiradas, é impressão minha ou já está além da expectativa, já está bastante avançadas as obras, estão avançadas as obras desse bairro planejado, Rafael? Tá sim, a gente conseguiu aí no final do ano passado, acho que no terceiro trimestre, a gente teve um cronograma de obra bastante antecipado para essa primeira fase. A gente está bem confortável com esse prazo aí de final de 2019 para entregar a primeira etapa, porque está tudo melhor do que o cronograma estava previsto, a gente conseguiu executar bastante obra. Naturalmente, às vezes, agora a gente está focado em obras de unidades e retoma, se eu não me engano, a partir de março agora, já a obra para finalizar essa primeira etapa, que acho que vai até setembro, uma coisa assim. Eu lembro que mais um diferencial da BB Incorporações, e eu sou bastante observador, Arildo não é diferente, até a família que vocês utilizaram é de Açu, né? E, aliás, uma família maravilhosa, que um pessoal muito querido, né? Acho que é Dr. Bruno, se eu não estou enganado. Eu observei que até isso vocês tiveram esse cuidado. Há uma valorização maior, porque você sabe quem é aquela família. De repente o cara traz modelo de fora. Isso também foi pensado, Rafael? Foi sim. Eu acho que isso expressa a nossa vontade, a nossa forma de ser, a gente, de fato, de valorizar. As agências têm bancos de imagens aí infindáveis, não acabam, tem um monte de foto, mas não representa a família daquele local. Então, a gente teve a oportunidade, através da agência, e de conhecer algumas famílias de Açu, e a família do dentista Bruno, eu não conheço pessoalmente, mas... Pois é, interessante. Eu até pensei que vocês eram amigos. Não, eu não conheço pessoalmente, mas tive a oportunidade de ver o quanto foi importante para a gente, a família dele, os filhos, e isso, com certeza, eu tenho certeza que isso é uma entrega, né? Eles naturalmente aceitaram associar a imagem para a nossa empresa, e isso a gente é bastante grato, e foi muito legal. Que, aliás, teve feedbacks muito positivos. Que, aliás, diga-se de passagem, Bruno não é nem uma pessoa assim de estar aparecendo, tem pessoas que gostam mais, né? Mas ele realmente emprestou a imagem, e isso eu tenho certeza que foi muito importante, porque é um camarada de muita credibilidade. Os feedbacks foram muito positivos para a gente. Ô, Renato, a gente falou desse estreitamento com a imobiliária de vocês, que está há mais de 30 anos no mercado, né? E a César César é muito conhecida pela sua credibilidade. Vocês estão atendendo em regime de plantão lá no próprio bairro planejado no Jardim das Carnaúbas, Renato? Isso, Jarbas. Temos plantões diários. No período da tarde nós temos o Idenor, nosso corretor está sempre disponível, e temos a parceria diariamente. O cliente chegou, se não tiver o corretor, a gente tem o contato. Temos o stand de vendas também na imobiliária, na César César, né? Já ia lhe perguntar se o escritório também estava... Com certeza, temos toda a estrutura da César César nessa parceria. O cliente quer qualquer informação, tanto sobre os lotes do Jardim das Carnaúbas, como as casas. As casas também estão prontas para morar. As casas prontas, fechamos essa parceria para que consigamos, se Deus quiser, fazer aí um sucesso de vendas desses imóveis de qualidade, imóveis diferenciados, Jardim. Tanto o terreno teve um trato diferenciado, como as casas. Eu que sou da área, a gente tem um certo conhecimento. Fiquei... Humilde. Um certo conhecimento. Um pequeno... O cara dá aula de mercado imobiliário. Mas assim, por exemplo, é até que cultural. A gente sabe que essas casas populares, muito pequena quantidade que é lajeada, né? Aqui o pessoal de fora aqui, quando interage com a gente, rapaz, mas as casas em Açu não são... É meio que cultural.
não se faz casa lajeada. E a casa lajeada é uma casa mais... E não faz porque, de certa forma, acaba encarecendo mais, mas vocês tiveram esse cuidado. A BB, junto com a Eletim, fizeram um diferencial. Eu estava comprando uma casa que com a laje aumentava 40 mil a mais com a laje. Os imóveis são todos lajeados. Foi um que eu também não sabia, foi uma surpresa. E agrega, né? Agrega na venda. O cliente que, quando vai ver que sua casa é uma casa lajeada, é uma casa com a estrutura diferenciada, isso é um ponto muito positivo na venda de um imóvel. Deixa eu interagir aqui com a Maria Priscila. Rejânio Luiz está dizendo boa noite. Estevão Melo está dizendo boa noite, meu amigo Jarbas. Como sempre, seu programa é um diferencial. Obrigado, meu amigo Estevão. Também conosco a Nayane Rochelle. Aqui está assim, picanha de mesquita, né? Boa noite, amigo Jarbas. Estou no Rio de Janeiro, mas estou sempre ligado nas notícias da minha cidade natal, através do seu programa e do grupo Segurança Unida, administrada aí pelo nosso queridíssimo Sargento Silva, que eu mando um abraço. Também o Wilton está conosco e César acabou de entrar também na live, viu? Um abraço, meu amigo César, está também nos acompanhando nesse momento aqui, programa Panorama do Vale, onde nós estamos batendo um papo. Faltou eu lhe perguntar sobre a questão dos telefones. O ouvinte está me pedindo aqui pelo Zap, através do meu WhatsApp, que é o 99945-9945. Quais são os telefones para entrar em contato, Renato? O WhatsApp está disponível, é o 999889624. Nós temos o suporte local com o telefone do escritório César, é o 2143-0149. Liga bem devagarzinho, como quem está rezando. 2143 2143 0149 2143 0149. Esse é o fixo. Esse é o fixo da César. Temos o site da César com algumas informações também, através do www.cesarimóveis.com.br. Ô Rafael, eu sei que vocês analisaram minuciosamente aquela localização, que aliás é uma localização ampla, bastante ventilada, mas eu lhe pergunto, além de tudo isso, quais são as outras opções que o bairro planejado oferece? Já que é planejado, é tudo pensadinho. Quais são as outras vantagens? Então vamos lá, para começar, a localização. A localização, a gente sabe exatamente que ela está a 3 km do centro da cidade, certo? Isso para alguns é lá no Jardim das Carnaúbas, mas a gente sabe exatamente que isso é um projeto que não se faz de hoje para amanhã. A gente analisou o crescimento de Açu ao longo dos últimos 10, 15 anos, viu o movimento de crescimento dos bairros, e Açu tem uma limitação da Floresta Nacional e tem uma limitação do Rio, e Açu cresce ou para a BR ou para o interior. Então, com o conhecimento... Porque Zé Leão, Bernardo Vieira, o Rio não tem mais como crescer. Alto São Francisco, Paraty, tem a Floresta Nacional, também não tem mais como crescer. Só resta essa parte que fica ladeada da BR-304. Pois é. Então a gente tem uma possibilidade de crescimento para o sentido praia, Carnaubais, e uma possibilidade de crescimento da cidade sentido a BR-304. E a gente, embasado sempre em documentos técnicos, pesquisa de mercado, a gente entende, é uma posição nossa, de que a cidade vai sempre crescer e vai se desenvolver para onde tem o escoamento rodoviário, para onde tem a entrada e a saída da cidade. Esse é o vetor de crescimento da cidade, que a gente chama de BR-304, o vetor de crescimento para a BR, e a gente tem aí bastante firmeza nessa decisão da área. Então, até fiz uma apresentação há uns poucos meses atrás para um grupo de empresários de Açu, por sinal muito qualificados, em que a gente estava tratando justamente o porquê da BB Incorporações escolheu a Açu para fazer um investimento dessa magnitude. E o fato da posição dessa área que a gente teve acesso fez bastante diferença. Então, se você pensa que o bairro Jardim das Carnaúbas é um bairro de 453 lotes, você tem outros 2 loteamentos vizinhos que já foram lançados no passado, que
tem, se eu não me engano, eu acho que o conjunto dos 3 fazem 1.850 lotes. Em torno disso. A família brasileira, pelo IBGE, tem uma média de 3,3 pessoas por família. Então você está falando aí de 6 mil pessoas morando ali nos próximos 5 anos. Isso é uma oportunidade de negócio para quem é comerciante, de qualquer área. Isso é uma oportunidade de moradia, porque o bairro vai se desenvolver. Acredito hoje ou acredito amanhã. Se eu acredito hoje, eu pego o preço de hoje. Se eu acredito amanhã que está pronto, eu pego o preço de amanhã. Então, isso é uma oportunidade para serviço. Eu quero aproveitar aí e perguntar, por exemplo, vocês comercializam também o lote comercial, já que, com certeza, eu tenho um amigo que disse que o dinheiro está na BR. Quem circula, quem viaja, não viaja liso. Então, para quem pretende montar um negócio com essa visão, vocês também têm lotes para isso? Com certeza. Então, vamos lá. Para começar, os lotes que são virados para a RN, ou seja, para Dr. Luiz Carlos, porque ali o bairro hoje é um bairro entregue para o município, aquelas quadras que estão à beira da RN, da entrada de Carnaubás, já foram entregues para o município. Então ali é a Avenida Dr. Luiz Carlos, número 54. Ele tem um endereço formal, passado pela Câmara de Vereadores, totalmente legalizado. Então, você tem, dos 17 lotes que são virados para a RN, nós só temos 3 disponíveis. Então, os empresários da cidade que acreditaram, ou que estavam mais preparados, ou que quiseram pegar o lote, porque o lote ainda tem a condição de compra parcelado, ele tem 3 opções disponíveis somente. Os outros todos já foram comercializados. Pra você ter uma ideia, aquele lado, olhando de frente, de costas para o centro da cidade, de frente para a BR, é o meu lado direito, onde estão exatamente as casas construídas, e lá está todo vendido. Eu não tenho um lote disponível ali. Quem vem pela 304, entrando ali na Dr. Luiz Carlos, do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, exatamente. Ali eu não tenho um lote mais disponível. Então, do outro lado, a gente tem a gente tem mais de 70% vendido da primeira etapa. Então, assim, de fato, não tem muita disponibilidade. Nós temos lotes que não tem a definição de comercial ou residencial no meio do loteamento, no meio do bairro, em que a gente sabe que clientes compraram para fazer mercadinho, compraram para fazer uma clínica de fisioterapia. Isso uma academia, né? Então, quem sabe, assim, né? Então, quem sabe? Farmácia. Então, assim, o empreendimento, o bairro planejado, ele é chamado de bairro planejado porque ele não é só um loteamento construído. Como outros que já fizeram aqui. O cara vende o terreno e o cara que se vire, né? Nós conversamos com a cidade, nós conversamos com a prefeitura para entender quais eram as necessidades de serviço público. Naturalmente dentro da nossa seara, do que a gente consegue fazer. Mas nós tivemos algumas conversas com a Secretaria de Obras e nós temos um termo, um compromisso público da BB Incorporações e da Prefeitura da cidade, que quem assinou inclusive comigo foi um cara que eu gosto muito, que é Dr. Wilson, e aí em que se a BB Incorporações entregasse alguns equipamentos construídos, a Prefeitura iria dar uso. Então, nós nos comprometemos com um terminal rodoviário interbairros, porque eu acho que a cidade precisa de uma evolução do serviço público de transporte, e aí se a gente fizer lá o terminal rodoviário, vão ser criadas linhas para ir até lá. Então aquela distância que a gente estava falando de que o cliente que hoje acha que é lá no Jardim das Carnaubas, mas espera aí, ele está levando uma solução de transporte público, porque ele vai construir o terminal e vai entregar e vai doar para a prefeitura. Então você tem uma sede, eu não vou entrar aqui na seara do concurso público, mas a gente vai destinar uma sede desde o início para que pudesse facilitar esse processo da Guarda Municipal da cidade, que existe uma tentativa existe de uma necessidade gritante já de algum tempo. E a gente está querendo, a gente já se comprometeu a construir essa sede e entregar, então a gente entende que isso pode levar à segurança pública também. A gente vai entregar, ao invés de uma área verde por si só, que normalmente o que é uma área verde de loteamento? Um terreno baldio. É um espaço que deixa lá o pessoal botar lixo, né? Então a gente vai fazer uma praça ecológica com equipamentos de lazer para criança, para idoso, uma pista de Cooper, uma sede entregue para a associação de moradores. Então, para cada um dos 453 clientes, eles vão ganhar uma cota de propriedade da sede da associação de moradores para que possam ter um espaço
para se organizar, para conversar sobre a melhora do seu bairro ou para fazer seus eventos sociais. A gente vai construir nós mesmos um centro comercial logo na entrada. Vão ser construídos agora, a primeira etapa já está em aprovação com 12 lojas e com possível ser expandido para mais 12, fora as salas comerciais. Então isso tudo já está em processo de legalização ou de execução, uma coisa ou outra. Então aquilo que era antes uma promessa lá atrás já está se tornando realidade. Rafael, infelizmente o nosso tempo está chegando ao término, chegou a Voz do Brasil, né? Deixa eu agradecer aqui os ouvintes e a você é sempre uma satisfação. O José Roberto está dizendo boa noite, Jarbas, seu programa é o máximo. Estou falando de Serrinha, Rio Grande do Norte. Um abraço, José Roberto, agradecer a presença de vocês e dizer que é sempre uma satisfação conversar com os mesmos. Obrigado a todos, obrigado pela paciência. A satisfação é sempre nossa. Obrigado desde já, Jarbas e a Renato por essa parceria também. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Chegou a Voz do Brasil.